boa tarde. Eu vou estar tirando algumas cartas de autoconhecimento para que a gente possa estar aprendendo, né? Se não ressoar com você, joga para o universo e espero poder ajudar, tá? Aqui é baú de mensagens, vou estar tirando uma cartinha. A meditação, silêncio, para encontrar a solução. Evite expor suas metas até alcançar os objetivos. Na meditação, a gente consegue encontrar as respostas, né, para tudo na nossa jornada. Muitas vezes a gente não sabe muito lidar com as questões da vida, né? E aí em situações a gente fala sobre aquela questão com uma pessoa, com outra. E se for um problema, quanto mais a gente fala, mais aquilo cresce, né? Então, em algumas questões, assim, de uma maneira pessoal, eu busquei ajuda profissional na minha vida, até para me auxiliar a desenrolar situações, né, em que eu me via ali sem saber como resolver. Mas antes disso, antes de meditar, antes de buscar ajuda profissional, eu fazia esse movimento de falar com pessoas, com muitas pessoas, a respeito de uma questão da minha vida. Então, aquilo ali só enrolava mais, enrolava, e tu imagina, você conversa com 3 pessoas, aquelas 3 pessoas vão falar para mais 3 pessoas, e aquilo ali aumenta, potencializa a situação, e aí você se vê todo enrolado numa questão que você poderia ter resolvido por si só, através da meditação, através da espiritualidade. Se você não conseguir dessa maneira uma ajuda profissional, um terapeuta, né, um psicólogo, e tá resolvendo aí as questões, né, para estar resolvendo as questões da nossa vida, né? Eu amo minhas queridas lembranças. Aprecio a oportunidade de liberá-las e permitir que se libertem de mim. Essa frase é usada quando algumas lembranças prejudicam a nossa qualidade de vida e precisam ser liberadas. Eu vou ler novamente, ó. Eu amo minhas queridas lembranças. Aprecio a oportunidade de liberá-las e permitir que se libertem de mim. Aqui tá aparecendo lembranças, assim, umas lembranças que de repente sejam um pouco negativas. Não sei porque tá me ressoando como se fossem lembranças negativas, né? Que não valeria a pena você relembrar uma situação, né? Porque o que acontece na programação neurolinguística, né, PNL, eles falam que na mente da gente não existe passado, presente e futuro, né? Como se você estivesse vivenciando aquela situação naquele momento. Então, se é uma lembrança negativa, a sua mente vai estar criando aquela cena que passou, você vai estar
mandando informações para o seu organismo negativo, né? De repente você está ali liberando cortisol. Se é uma situação negativa, você vai estar liberando cortisol no seu corpo, né? Aquela substância negativa vai prejudicar, você já vai ficar estressado, você vai ficar, né, triste. E aí não tem assim, eu acho que vale a pena você voltar a ter essa lembrança lá do passado, se for para ressignificar ela, para curar ela, né? Mas lembrar por lembrar e não for fazer nada com aquilo ali, eu acho que não é viável, né? Então a gente tem que... Ou você busca uma lembrança positiva, para que aquela lembrança positiva faça com que o seu dia fique bem, que você libere substâncias de alegria no seu organismo, né? Serotonina, né? Fique feliz com aquela lembrança, de repente uma viagem que você fez, que você tá ali lembrando da viagem, coisas boas que aconteceram, isso é bacana, né? Mas a gente tomar cuidado com o que a gente vai lembrar, né? Que seja sempre positivo. E se for uma lembrança negativa, que seja para realmente ressignificar essa lembrança, para você curar essa lembrança, né? Pense com a cabeça e sinta com o coração, e não o contrário. A gente não deve pensar com o coração ou sentir com a cabeça. Bem, pense com a cabeça e sinta com o coração. Então, a racionalidade, né? Às vezes a gente é muito racional, né? E muitas situações a gente precisa ser mais sentimental, né? Eu acho que o caminho correto a seguir é o caminho sempre do coração. Você tá ali, se você for muito racional, você fica muito preso, né? A materialidade, as questões assim materiais, né? E o que diz respeito ao coração é uma coisa mais, é mais espiritual, né? É mais a sua essência, você vai lidar mais com a sua essência, né? E eu acredito aqui que precisa ser equilibrado, assim, sabe? A gente não pode generalizar, né? Tem momentos que a gente vai precisar lidar com a racionalidade, tem momentos que a gente vai precisar lidar com o coração. Então a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Para que não fique pesado demais, né? A situação pese demais, né? E a gente lidar as questões com a nossa essência, né? Com quem a gente é em essência, sempre vai ser positivo, né? Porque ali a nossa essência, ela é ligada ao espiritual. Então, é a quem a gente realmente é em essência. Então, se você toma uma atitude baseada na sua essência, ela vai ser uma atitude, você vai lidar com a questão positivamente, né? Uma coisa suave, né? A carta da torre, né? A crise e a dor servem para transformar, libertar e ressignificar valores. No quesito sentimental, do jeito que está, não fica. Ou rompe ou transforma. No intelectual, o ego sofreu um grande abalo porque precisava ser humilhar. No quesito espiritual, depois da queda do ego, poderá vislumbrar a existência da eternidade. E no quesito material, é a crise, mas tem conserto. E é na crise que surgem as melhores oportunidades. A carta da torre é tipo, a pessoa tá lá no topo, né? Tá se sentindo. E aí, de repente, vamos supor, assemelha-se até a Deus, né? Tá lá no topo se sentindo. Aí vem a espiritualidade lá de cima, joga um raio, ó. Vamos
ressignificar, vamos reconstruir isso aí, que isso aí não tá certo, né? Então, como essa carta diz aqui, né? A gente tem que descobrir, né, dentro da gente, o que é o ego e o que é a nossa essência, né? O ego, em momentos, ele é importante, outros não. Então a gente precisa identificar o que é os movimentos que a gente está fazendo baseado no ego, né, no egocentrismo, e quais os movimentos que a gente está fazendo relacionado à nossa essência, né? Então por isso que a gente tem que fazer muita meditação, muita, né, oração, para a gente olhar para dentro de nós, ver o que realmente a gente está sentindo, né? O que a gente está, quem nós somos, né? Buscar. E a gente consegue isso no nosso íntimo, né? Fazendo esse movimento de olhar para dentro, né? E ser mais coerente com quem nós somos, com a nossa jornada, o que a gente veio fazer aqui, né? A nossa busca. Então, precisa a gente ter essa sensibilidade, né? Estar um pouco mais atento a essas questões para buscar um equilíbrio, porque se olhar, existe duas polaridades, o yin e yang, negativo, positivo, certo, errado, luz e sombra. Então, um não existe sem o outro, né? E a gente precisa realmente buscar esse equilíbrio, né? Quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vai olhar nossas imperfeições, né? Como que o nosso ego age em determinadas situações, né? Essa sombra nossa, ela precisa, a luz precisa clarear a nossa sombra, a gente identificar ela e começar a trabalhar e transformar ela, né? Então essa carta aqui é tipo uma transformação, né? A gente está se transformando aqui, a gente está evoluindo, a gente está melhorando, a gente está, né? A gente veio para cá justamente para isso, né? Para melhorar, para evoluir, né? Aqui saiu o gambá, né? O animal, gambazinho, tá? Atua com a energia do autorrespeito e poder sexual. Ele é solitário, com truques de autodefesa. É um sinal para desenvolver a visão interior, ver além dos paradigmas e tempo de valorizar momentos a sós, sentir segurança e confiança e de respeitar e ser respeitado. Eu sou a aceitação plena de quem sou. Expresso meu eu verdadeiro e atraio os que compartilham do caminho da luz, de luz. Eu sou a vida desperta e criativa. Sou a pura capacidade de percepções reais. Então aqui ressoa muito com o que a gente está, né, falando a respeito de meditação, de olhar para dentro, né? A gente pode entender que a gente vai evoluir, né, no caminho espiritual quando a gente estiver em solitude, né? Por exemplo, se a gente estiver muito vivendo para fora o tempo inteiro, sem aquele período que você tem para olhar para você,